Então, pode? Pode. Continuando, quando o aluno me diz assim, como é que eu faço agora, como está lá na apostila, que não é dado a medida do fundo? Preste atenção que eu vou, tá? Vocês não vão apagar, só vou mostrar com lápis da onde foi feita a leitura. Esta linha tem que deixar gravada como se eu estivesse fazendo também na parte inferior, ok? Então preste bem atenção, hein? Com o uso, tá, do auxílio dos esquadros de vocês, pode ser até a régua, não é dado, não chute, não invente medida. Eu posso já dizer, se eu marcar aqui mesmo, quem está fazendo manualmente, ó, vou marcar um pontinho onde está o dianto externo de um lado direito, ok? E vou fazer o quê? O deslizamento que eu tenho que fazer onde está a abertura. Agora eu vou fazer forte, hein? Paralelo a essa linha que foi lida, ou o ângulo de 17 graus de um lado. Aí eu vou fazer forte, hein? Paralelo, tá vendo? Ó, a leitura da linha auxiliar, uma linha de construção, do transferidor, tá certo? Forte. Aí o aluno fica perguntando, quem é essa medida aqui do fundo? Eu não sei. Eu só vou cotar que a última coisa, tá, do que eu tenho aqui, 4 milímetros, ou deu 3 milímetros. Não meçam, não façam medida, tá, com a linha. Deu 4 é 4. Como eu tenho que demonstrar, tanto de um lado como do outro, sem repetir, na mesma simetria aqui embaixo, se eu for transpor, como é que eu vou usar os instrumentos? Novamente, se vocês não têm uma régua paralela, as linhas que eu estou fazendo através da linha de centro é para isso. O que vocês, tá? Para vocês entenderem do que a gente faz, da mesma forma que fez essa reta, que foi a linha de ângulo, tá? Do 17 graus, eu vou fazer da mesma forma lá de esquerda. Mesmo que vocês estão vendo um pontinho ali, tá? Eu vou transpor para onde? Onde está a abertura dos 4 milímetros. Eu fiz bem fraquinho. Aí, esta canaleta que a gente diz é o V, a polia que a gente fala em V, né? Quando a gente diz assim, né? A trapezoidal. Mesmo que vocês vão ver uma diferença para um lado e para o outro, isso não tem problema, ó. Aí, este fundo, tudo para a gente transportar para baixo, sem repetir, né? A respeito de usar o transferidor, se eu faço a parte de cima, está tudo na mesma simetria, o fundo da linha de centro que vocês viram, ó, eu vou transpor para baixo, porque eu já tenho perpendicular à vista frontal, que é o principal, ó, se eu tenho a leitura lá de cima, se eu transpor paralelo, ó, na parte inferior, aquela linha vai ficar do lado oposto aqui. Então, vocês vão reparar, ó, novamente, hein? Não vou pausar porque a gente vai encerrar e já vou mostrar o desenho que vocês viram já pronto, ó. Novamente, ó, a linha que eu fiz lá em cima está do lado oposto aqui embaixo. Estou deslizando para vocês verem. Se a medida aqui deu 4 milímetros ou 5, está daqui 4 milímetros, é como se eu estivesse transpondo da mesma forma, lá de cima para baixo, ó, vai ter que coincidir, tá certo? Ó? Aí tudo com o auxílio do que foi feito lá na parte do ângulo de 17 graus para dar os 34, da mesma forma, estou deslizando para vocês repararem, tá? Quando se pergunta numa prova, né, como se desenvolve, tá, uma canaleta quando é dado um ângulo, depois eu só vou fazer forte, porque vocês vão fazer tanto na parte superior como inferior. Aí a respeito do corte que vocês vão ver, aí vai ser mostrado, tá, sobre o tipo de corte quando ele fala parede, porque essa folha ela tem 4 braços. Eu vou só agora comentar para vocês, ó, que essa que está aqui na folha, ou seja, um corte que é um alumínio fundido, ó, tem uma canaleta, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu cortar totalmente, não vai aparecer a linha. Eu vou mostrar se não tivesse corte nenhum. Tá? Vou botar na mesma simetria que está dando para vocês verem. Todas essas linhas aqui, quando não tem corte, quando não represento na vista lateral esquerda, eu tenho que fazer forte. Tá? Aí, como vai ter corte, tá certo? Só na parte de cima, vocês vão reparar que vai ter linha, que eu não vou fazer forte ainda por enquanto. Ó. Mesmo que vocês estão vendo alguma diferença, o que tem que coincidir lá em cima, tem que ser também embaixo, até na linha de centro. Como essa polia, né? Tem a medida do cubo, tem 4 braços, é o que vocês vão ver, né? Devido, né, à aula, como vista frontal, vocês vão fechar o desenho, tanto em cima como embaixo, da forma que vocês estão vendo, ó, com as medidas correlatas, feito
a canaleta, está vendo aqui do que foi explicado, de 34 graus, com um transferidor similar a esse que está aqui, um pouco menor, em função do que eu acabei de dizer logo no início, como fazer a leitura de 34 graus, que não é dado essa dimensão do fundo, por favor. Se eu disser que dá 5 milímetros, aí vocês vão postar 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Aqui está dando uma diferencinha porque está sendo feito, né? Não está sendo feito numa régua paralela. Então, do objetivo final, sobre a linha de 100 novamente, o cubo lá está dizendo que é uma medida de 45 ou de 60 milímetros. Novamente, hein? A respeito de fechar, né? De todas as linhas, como está postado na página 19. Aí da vista lateral esquerda, aqui como vocês estão vendo, nessa que está na minha mão, foi um corte total. Como é um corte, que a gente fala assim, não um corte em desvio, um meio corte, não precisa apagar linhas. Onde vocês vão ver linhas invisíveis, tá? E o braço, vou falar de uma roda de um veículo que pode ter 3 braços, que pode ter 4, pode ter 6, são os designers. Então vocês estão vendo novamente, né? A respeito da vista lateral esquerda e com o uso novamente também do transferidor. Tudo que vocês estão vendo a 6 graus, eu tenho uma medida de 22, 9,5 eu sei que aqui tem uma letra X, tem uma letra H, que é de acordo com o que está lá na tabela da página 23. Tendo o segmento, por último, a gente só cota aquilo que for necessário. Então, vocês vão ver lá na página 19, vocês vão ver a medida, cotagem na parte inferior, medida na parte superior, medida na vista lateral esquerda. Vocês imaginem se todas essas cotas fossem colocadas na vista frontal. Ficaria muito poluído, ficaria muito complicado para vocês desenvolverem um desenho de polia. Então, eu quero encerrar a aula de polia para que vocês, como objetivo principal, são as canaletas, tendo o segmento das medidas. Então, por favor, diâmetro externo, mesmo que está com menos de acordo com a tabela, que é correia A. Independentemente do diâmetro, pode ser correia A, correia B, correia C, correia D e correia E. Então, as medidas para esse desenho que está postado, para vocês terem uma ideia, pode ser repetido quantas vezes vocês quiserem. Então, vocês estão vendo que, de acordo com a vista lateral esquerda, nessa que foi mostrado, não tem braço, porque o diâmetro dela é pequeno. Aí, o diâmetro do cubo, tudo em função da linha de centro. Vocês vão ver uma medida de 13 milímetros, o centro da polia, onde vocês têm a metade de 82, 81, faça essa linha de centro onde foi feita a canaleta, na parte central. Na folha anterior, eu fiz na primeira aí para ilustração, onde vocês vão fazer todas as canaletas, ok? Não é só fazer uma não, tá, pessoal? Fazer as 3, tanto em cima como embaixo. E ter o mesmo segmento, tá? Quando a gente tem, né, o corte, como vista lateral esquerda, eu não estou vendo o fundo. Vocês já estão vendo aqui linhas invisíveis, onde não vai ser cotado. Como é braço, né? A gente dando, igual está a minha mão aqui, eu dando um giro, eu não estou vendo o dedo mindinho lá do outro lado. É como se tivesse o quê? Uma linha invisível que eu não vou cotar. Aresta, olhando aqui, eu vou ter na mesma simetria, tá? Eu não fiz forte, tá? Por quê? Só para ilustração. Depois vocês com um compasso não dá para vocês fazerem tudo com compasso. Depois vocês vão contornar forte. Então, novamente, tem uma medida de 13 milímetros. Aí também não foi dado a medida aqui onde está o cubo, tá? Que é 60 milímetros, está postado lá, vocês vão medir, está lá cotado. Aí o diâmetro do furo igual a 22 ou 21 milímetros, também está lá postado. Linha de centro é para isso, metade para cima, metade para baixo. Em isométrico, lá na página 18, vocês vão observar melhor com relação que nessa polia que eu estou mostrando não tem o rasgo de chaveta. Se eu faço lá no fundo, o rasgo de chaveta apareceria aqui só a metade, que a outra metade, devido a ser uma polia para demonstração em corte, como a gente tem na sala, para vocês, né, novamente, com o transferidor, onde eu tenho deslocando 6,5 para um lado ou para o outro, está gravado aqui na folha. Aí, sobre a linha de centro novamente, hein? Como é que eu faço para ficar perpendicular ao eixo? 90 graus, está aqui. Onde eu tenho a medida, eu vou deslocar,
vocês vão ver pelo tamanho do transferidor, foi gravado aqui, 10%, por favor, 10%, se vocês for ver na tabela, não é 10 graus, já postei aqui do lado, dá 6 graus, se vocês for ver numa tabela de tangente. Então, essa medida onde vocês estão vendo aqui, não é dado. Onde vocês estão vendo aqui na vista lateral esquerda, tem uma medida de 17, é onde eu tenho, igual lá num veículo, um designer, tá certo? Não é reto. Só para fechar agora o desenho para vocês verem, senão fica muito poluído, muito cheio de linha. Por isso que para efeito de explicação, vocês vão contornar tudo forte. Onde está a medida de 17? Está aqui, não foi cotado, porque são 4 braços. Se eu for escolher em qualquer uma dos pontos que eu tenho deslocado, hein, presta atenção, hein, de 17, 8,5, pode colocar 9, professor? Pode, 9, 9, sem problema nenhum. Nós estamos dando tolerância para mais ou menos, ó, deslocando novamente o transferidor, foi feito a gravação aqui dentro. O que eu expliquei aqui da polia, onde está sendo feito da linha de centro, ó, vou colocar o auxílio novamente dos esquadros, hein? Ok? Tem uma linha de construção, deixado pelo um transferidor que vocês estão vendo dentro do furo aqui, com o auxílio da régua, do par de esquadro, ó. Tem muito aluno que não tem habilidade para isso, mas eu quero que vocês demonstrem isso, ó. Onde está, de um lado, a medida que está postado, que aqui não está dando para ver, porque está lá na página 19, ó. E a parte inferior, tá vendo? Sem fazer a leitura embaixo, ó, do que eu fiz igualzinho lá, de 17 para igual da polia, eu não fiz aqui embaixo, ó, praticamente de acordo com o tamanho do transferidor de vocês, ó, eu vou já postar, que é similar ao desenho da vista frontal, que não é repetição em termos de medida, é seguindo as medidas. Aonde está o cubo aqui não foi dado essas medidas, tá vendo aqui? Foi dada a medida de baixo, aonde segura. Vamos falar agora pela parte, nós temos o aro da polia, que é essa toda a seção, igual ficar no carro, que aqui vai ficar a correia, num carro fica o que? O pneu, de aro 13, 14, assim vai. Aí a polia, tá? Como segmento do desenho técnico, eu quero a compreensão de vocês, como observador, tá? E o que pede para se desenhar, tendo o segmento conforme as medidas que está lá na página 23. E na página 19, não preciso estar inventando medida, é só ter o segmento das medidas e por último, quando eu fecho, que é a última coisa que vocês vão fazer, é cotar, né? Como vocês estão vendo na vista frontal, vista lateral esquerda e o tipo de corte. Não coloquei todas as medidas aqui, tá? Por quê? Tem um diante do cubo aqui que eu não coloquei, mas lá na apostila está exatamente aqui, lá na página 19, está tudo cotado conforme o que vocês irão desenvolver, ok?